O episódio de hoje foi transmitido ao vivo. Ative o sininho pra gente te avisar na próxima transmissão. Órfãos do Ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do Ego, André Rafael, quase sem filtro. Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos essa semana. Voltamos. Boa noite, Def. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E também bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo ou nos ouvindo em outros horários. Voltamos para falar de Big Brother. Essa edição que tanto traz conteúdo. Pois é, né? Eu acho que tudo que a gente reclamou nas edições anteriores, essa edição tá entregando, né? Não, Caos, tá gritaria, confusão, gente totalmente equivocada. Pois é, essa edição ela tem sido muito boa. Aquilo que no começo eu falava como ponto bom, eu já tenho eu acho que já tem sido um ponto mais de crítica nessa edição, né, com relação à questão da produção, mas eu acho que em si a edição está muito boa, ela entrega muito conteúdo, graças a que a gente tem aqui falar, graças a Ana Paula, tudo gira em torno dela, né, como ela promove todas as tretas, as confusões. Eu fiquei pensando até essa semana se tinha algo, se a gente conseguiria pensar qualquer embate que alguém já teve, que não teve Ana Paula envolvida em algum ponto. E eu não consegui pensar em nenhum, Def. Não consegui pensar em nenhum. E é tão engraçado, né? É muito engraçado a visão que lá dentro eles têm de que ela é caça-enredo. Na verdade, todo mundo só tem um enredo, quem tem algum enredo, por causa dela, né? Não, e assim, ela é caça-enredo e é exatamente isso que a faz uma personagem boa de reality show, porque ela caça enredo, né? Então ela por exemplo, porque eu comparo muito ela com a Fernanda, porque ambas ficavam muito no quarto. Só que a Fernanda tinha um problema que ela tinha, e eu adorava a Fernanda, mas qual que era a minha crítica? Ela tinha uma postura muito mais passiva, de obviamente, se alguém fosse para o confronto com ela, ela não tipo, arregava. Mas ela não criava uma narrativa, ela não ia para cima, ela só pegava, se defendia, acabou o confronto, acabou, ela não pegava aquilo lá e transformava num assunto constante. A Ana Paula não, a Ana Paula sai do quarto, vai lá, cria um embate e depois volta. Então ela vai criando os embates, vai criando as narrativas, né? E daí eu acho que até que a gente vai falar mais para frente quando falar dos personagens. Hoje mesmo teve uma grande confusão, ela e o Babu, e ficou evidente, assim, pelo menos para mim, um ponto que não. E aqui eu acho que também ninguém é perfeito. A Ana Paula ela não consegue prorrogar uma discussão por muito tempo, né? Ela não é muito boa de dar argumentos em embates e discussões. Porém, o que ela faz, o que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem de forma brilhante. Que ela vai, cria um embate, aquele cortezinho, pega e sai fora. E isso é incrível, incrível porque gera conteúdo, gera assunto. A casa só fala dela, gira tudo em cima dela. Eu acho que a gente tem que, né, começar, acho que recapitulando um pouco, né? No nosso último episódio, a gente estava aqui em dúvida. Na verdade, a gente tinha ali 99% de certeza e um ponto de dúvida sobre a eliminação da Maxiane, né? E no fim das contas, Maxiane foi realmente ali eliminada. De forma até surpreendente, até agora foi a única ex-participante inteligente em surfar o enredo que deram para ela, né? Tipo, abraçou a questão do coordenadora do resort, viu ali que pesou a mão, entendeu que. Da base também, né? Ela fez até público com isso. Sim, sim, e tá ali, né? Vivendo o pós-Big Brother dela sem precisar ficar ainda vivendo como se estivesse dentro do jogo, né? Porque da galera que tá aqui fora, basicamente o que eles fazem é continuar atacando a Ana Paula, né? Matheus, a Sara, a Sol, todos eles continuam nesse mesmo jogo. Capetinha desapareceu, nunca mais vi. Né? Ele precisou, né? Brígido também, né? Desapareceu. Vai precisar aí dar uma esfriada na imagem, né? Mas eu acho que isso é até uma constante de todos os participantes, né? Quando eles saem, eles costumam ficar usando suas redes sociais para ficar comentando coisas dentro da casa. E a Maxiane parece que simplesmente esqueceu. Que esse é o ponto bom, eu acho, de você sair antes do programa acabar.
né? Porque você ainda consegue surfar ali do engajamento que o programa gera, né? Porque o problema da galera que sai ali, né, no top O 5, top quarto lugar 4, é não, pô, tristíssimo. ali, porque assim, ninguém mais tá nem aí para Big Brother, só quer que chegue logo a final e que todo mundo sabe que quem vai ganhar. E no dia seguinte, assim, parece dia 1º de janeiro, né? Assim, terra Uhum. arrasada, ninguém mais fala nada. Então, assim, o ideal, se você quer surfar mesmo na onda, é sair ali até no máximo, ali talvez o 8º, o 7º lugar. E a Maxine fez isso, né? Então ela tá surfando, quanto tempo isso vai durar, não sei, mas ela tá já até, ela foi colocada para apresentar quadro, mesmo em tom de zoeira, né, do BBB, coisa assim do tipo, apresentando como se fosse uma espécie de jornal. Então ela tem utilizado isso de uma maneira boa, né? Sim, e bom, e já no outro dia, né, já tivemos ali a festa do líder, né? A festa do líder Jonas, onde mais uma vez Milena fazendo jus a toda a confusão que a gente espera que ela criou muita confusão ao tentar jogar a bebida fora, né? Ela chegou a Se jogar, né? Ela chegou a jogar bem ela né? chegou a jogar numa pia cenográfica, inclusive, né? Uma pia que não tinha fundo. Aquelas pias tipo do Masterchef, né? Que é só de enfeite. Não é, porque a pia do apartamento do líder ali não tem ralo, né? Não tem encanamento. Então ela jogou e começou a vazar no chão a vodka que ela tinha jogado. O que eu dei risada foi porque ela joga, né, uma garrafa e no que ela vai pegar para jogar outra, quando tá jogando ela toma atenção, daí fica assim uma talagada assim de vodka ainda assim, né? E ela tava com um copo que tinha um tiquinho assim de suco. De suco. Aí ela falou assim: "Não, produção, é para eu tomar". Aí ela jogou aquele monte de vodka e ficou tomando de canudinho. E a Samira, você vai passar mal. E a nossa tia Milena, pô, a tia Milena é incrível, sério. Assim, eu gosto muito da tia Milena, assim, eu acho que ela é uma das melhores participantes do Big Brother. Enquanto isso, a Ana Paula lá no quarto do desespero, né? Do quarto da festa, do excluído da festa. E aí é uma coisa que é uma visão tanto de fora quanto de dentro, né? Eu acho que a última festa do líder boa que teve nesse programa foi a da Fernanda Band. Foi a última festa do líder boa que teve nas últimas edições. Depois daquela, né, colocaram. Tudo bem, né? Teve aquela palhaçada da Bia do Brás. Olha o rapa, mas fora aquilo não teve mais nada, né? As do Jonas, um tema mais triste que o outro, né? Parque do Ibirapuera, Bali, porque eu quero conhecer Bali. Tipo, Então, mas aí também eu acho que falta também, assim, vamos aqui também organizar as coisas. Def, se você sendo produtor, né, um produtor de evento, esquece o Big Brother, uma pessoa chega assim e fala assim, ó, quero dar uma festa, e a minha festa vai acontecer isso, isso, isso. Você, como um cara experiente do ramo, você vai falar assim, ó, não, isso não fica legal. Né? E isso eu acho que a gente pode fazer tal coisa. Não, mas eu quero isso. Não, mas isso você não vai fazer. Falando que não vai ficar legal. Eu acho que falta também isso da produção, né? O cara chegar lá e colocar lá um monte de, sei lá, MPB, assim, fala, porra, não, essa festa vai virar um enterro, né? então, mas aí o que eu fico pensando, né, Rafa, será que tinha o que mais espremer da personalidade do Jonas para se inventar um motivo para uma festa? Ah, não, então, mas Não aí tem, que. acho que Não, mas realmente aí. Bali deve ter sido o É, mais criativo que eles chegaram com toda a mas aí. personalidade que o Jonas tem. Não, então, eu entendo que é difícil, sim, que é complicado, até para a MRV arrumar a decoração, né? Porque assim, já pegou todas as fotos que o cara tinha de filho, de cachorro, de tudo, né? Não tinha mais o que fazer. Mas eu digo, porque eu acho que 90% é a música. E assim, tem hora que os caras falam, ó, não, vocês podem escolher o tema que for, mas a música quem vai é o DJ que vai colocando aqui a música, aqui pré-controlando, sei lá, fazer alguma coisa até para ter uma movimentação. Mas a impressão que eu fico é que a produção prefere que as festas sejam ruins para ter talvez mais. Porque assim, numa festa boa, você não tem tempo para brigar. Porque você quer curtir, você quer dançar, você quer beber. Agora a festa tá ruim, fala assim, pô, a festa tá ruim, vai, deixa eu ir lá jogar um pouco de vodka fora, entendeu?
Então, acho que para eles até é bom, né? Assim, a Ana Paula preferiu nem se dar o trabalho de voltar para a festa e dormir mesmo, e foi uma das câmeras mais assistidas com ela dormindo debaixo da mesa, né? De tão animada que estava essa festa. Já na quinta-feira já tivemos ali a prova do líder, né? Que aconteceu ali em algumas fases antes do programa começar. E, no fim das contas, quem ganhou a prova foi Samira, né? Nossa Samaya. grande protagonista de Malhação, ganhou ali a prova. E eu acho que o melhor momento da liderança da Samira é a cara de bunda de todo mundo quando viu que ela tinha ganhado. Assim, acho que Que ninguém esperava, né? Que ela E tanto é que vencesse. eles colocarem a foto no quarto do líder para eles conseguirem olhar depois e ter essa análise também foi sensacional. Foi Não, maravilhoso. porque eu acho assim, tipo, o pessoal, e eu digo assim, o pessoal, né, eu fico imaginando o Babu, o boneco, né, o próprio Jonas, o cowboy, eles imaginam assim, pô, se não for o Jonas ou o cowboy que vencer, vai ser Jordana, né, vai ser o Babu que já venceu, ninguém pensa na Samira, né, e ela foi lá e venceu, e ela venceu com mérito, tá? Porque eu não sei se você percebeu, mas ela jogou de propósito as bolas, porque ela contou o Sim, de tempo, forma de consciente. forma consciente, ela contou o tempo para saber aonde cada bola ia cair, qual a pontuação que ia passar na hora. Então foi bem estratégica, assim, ó, com mérito, venceu com mérito. Venceu com mérito, começou ali, né, começou a sua liderança. Na sexta-feira, né, já tivemos ali o corpo de Maxiane mal esfriou e o Jonas, né, ele estava viúvo, mas não estava morto, não é mesmo? Ah, já, Já povoando ali toda a região amazônica já com, já né, foi dentro. Já já foi foi dentro. dentro. Exatamente, exatamente, né? E até eu achei, e assim, né, é engraçado como algumas coisas que a gente até acha que vão render mais, né, mais alguma coisa ali, e aí não tô falando do relacionamento deles, tô falando pelo fato deles dela já tá em cima do ficante da melhor amiga, da questão do discurso do, do Tadeu, né? O que será de Marciele sem Maxiane? Feliz. Vai ser feliz com o Aproveitando a cara vida. lá. Aproveitando a vida, né? Mas eu também acho que assim, ó, que eu acho que tentaram meio. Tentaram assim, talvez seja muito forte eu falar que tentaram, né? Mas de criar uma importância maior do que eles mesmos davam para a relação deles, né? Então, acho que nem a Maxiane, nem o Jonas, eles davam importância. Então, daí tentaram então criar um enredo, né? Aí eu digo mais do lado da produção, né? De criar uma narrativa disso, mas não emplacou porque assim o Jonas já também já não tá mais nem aí para Marcele, ela pediu para dormir com ele, já não quis, né? Então, sei lá. Agora, tem um outro detalhe, né, importante que aconteceu na sexta-feira e que a gente, né, esqueceu ali de comentar, que foi, né, na terça-feira, no dia da eliminação da Maxiele, tivemos ali a dinâmica do Mercado Pago, né, que fazendo como qualquer banco, parece que tem uma grande vantagem, mas no fim das contas só tá te fudendo mesmo ali por trás. Cowboy escolheu uma informação privilegiada que, né, acho que talvez se a gente for considerar o conceito de informação privilegiada, realmente é você só saber da informação antes de todo mundo, mas não necessariamente vai ser um privilégio para você, né? Porque no caso dele, a informação privilegiada era que quem ficasse por último teria consequências. Não, então, mas assim, aí eu tenho várias críticas, né, com relação a isso. Primeiro até no cowboy, né? Porque assim, já não é a primeira vez que ele pega a tal informação, acha ruim. Ao longo de toda a edição teve essa dinâmica. Ninguém fez bom uso disso. Ou seja, você já sabe que não vai ser uma informação boa. E daí da produção também, né? Porque assim, a informação faça alianças, porque o último a ficar na dinâmica vai sofrer consequências. Façam alianças.
Pô, tá no dia 50 já. Quem tem aliança já tá feito. A não ser que fosse o Breno mesmo que tivesse pego, ia ser mais Não, difícil, né? o Breno aí, beleza, que é um cara lá que tá avulso, né? Mas do resto, gente, as pessoas vão jogar sempre entre eles aí até o resto do programa. Né? Você não vai ver dificilmente Babu, Solange, Boneco romperem, Chayane com a Gabi, Jonas, Cowboy, os grupos estão já formados, né? Então faça alianças. Porra, que aliança, gente, que tem para ser feita ainda. E teve a dinâmica, no fim das contas, o Breno ficou ali por último e recebeu a informação de que ele seria, né, exilado, né? Ficaria ali de fora, né? Acho que muito propício uma dinâmica assim em tempos onde, né, temos o ICE, imigração e tudo mais aí, né? Já a Globo já deu ali uma demonstração de toda uma situação mundial, né? E dizem que o Big Brother não é cultura, né? É um pleno estúdio da só, sociedade. né? Ele ficou um dia, né? Se Exato. Ele não sofreu, ficou de sexta para sábado só, né? Só foi o cowboy, né? Exatamente. Aí no sábado tivemos a prova do anjo. Foi a prova do anjo, sábado, né? E aí teve a treta lá toda. Isso é uma coisa que eu preciso recuperar da minha cabeça, porque é tanta coisa acontecendo nesse Big Brother que eu já nem sei se isso aconteceu, se a briga que gerou o Babu, acho que foi na semana anterior. Foi na semana anterior, porque essa semana quem ganhou o anjo foi O cowboy. o cowboy. Foi o Exato. cowboy. Foi a prova do Mercado Pago, isso. Ele Exato. que ganhou o anjo, né? E colocou a Ana Paula no castigo do monstro, né? E dá para ver assim que eu não sei se a produção conta com a burrice das pessoas ou não pensa em muitos detalhes, mas mas esse castigo do monstro ele foi meio atrapalhado, né? Foi Que muito. tipo, podia pegar, aí caía, aí se caía era só colar de volta e Tocou tava tudo poucas vezes, certo. né? E tocou poucas vezes porque eu acho que a produção ela não considerou o fato de, né, uma questão talvez de arquitetura, né? Porque você tem um exilado fora, você tem um monstro fora e você tem as provas fora que a casa tem que ficar fechada com todo mundo dentro. E você tem o Rio de Janeiro que é um calor do cacete para ficar debaixo de uma armação de ferro, né? Que aí já é um Exatamente. pouco insalubre. E daí conseguia trazer o cowboy, que né, no caso já estava exilado ali para dentro, mas não tinha como, tanto que teve até algumas falas dentro da casa questionando que teve um dia lá específico, acho que no domingo mesmo, que o monstro tocou uma vez só. Né? Então o pessoal já, tipo, pô, esse monstro não toca, e ficou aquela coisa. Aí, bom, tivemos ali o padrão das últimas semanas do Big Brother, que é todo mundo em algum cômodo falando mal da Ana Paula, né? É o tempo todo, com algumas variações ali de, de Tia Milena, falando um pouco mal de Tia Milena, falando um pouco mal do Breno, de outras pessoas e tal. E aí tivemos, então, né, esse contragolpe do contragolpe do exilado, né? Que pôde colocar alguém no paredão e ainda trocar de lugar. E aí tivemos ali, né, o cowboy como o premiado da vez, né? Curiosamente, tinha sido o anjo e tinha pegado a informação, né? Ou seja... Pois é, exatamente. Assim, pro cowboy realmente o negócio não tá fácil, né? Não tá. O cowboy, quando ele tem uma semana boa, ele tem uma semana boa. Mas quando ele tem uma semana ruim também, porra, puta que pariu. O cara tem a semana do infernal, né? Porque fica exilado, fica sem comer. Nossa, velho. Informação privilegiada que não serve de nada, que custou 10 conto para ele. É a família sendo denunciada aqui fora também para imigração. É toda assim, né? Realmente está difícil pro cowboy. Mas, cara, o cowboy para mim é uma grande decepção no programa. Uma grande decepção, porque não na verdade, eu acho que de forma geral tem um problema, né, que no programa que eles não souberam escolher nessa edição pessoas de argumentação equilibrada. Não, eu concordo. É,
ninguém consegue ali muito ir, ir para frente no argumento, e quem consegue usa uns argumentos tirados do cu também, às vezes. Então, é né, e aí, onde eu quero chegar com essa questão da argumentação também, né? Samira tinha falado que estava em dúvida sobre a escolha do cowboy, mas eu consegui entender bem qual era a dúvida dela. Eu acho que a dúvida dela não era nem na indicação, era mais no argumento da Sim. indicação. Ela não tinha muito argumento para colocar ali, e ela falava assim, não, porque ele teve uma boa semana, né? Teve uma boa Uma semana de semana. destaque. Exato, uma semana de destaque. Então, acho que ela não sabia o que colocar como indicação, né? E não que ela não fosse indicá-lo, assim, tipo, eu entendi mais ou É, menos isso. e assim, a forma como eu enxerguei, né? Que é aquela coisa muito mais quando você se abre com um grupo de amigos, né? Olha, não sei não se eu vou indicar tal pessoa, hein? Não querendo dizer assim, ó, gente, não sei, se virem. É muito mais se abrindo, ó, eu tô pensando nisso. O que vocês acham? Esperando que ajudassem ela em bem isso que você falou, com argumentos de que não, nada a ver, a semana dele foi uma merda, só você vê o histórico, tá saindo um por um do grupo dele. Pô, vai sem medo, porque qual que era o medo da Samira, né? Que depois se mostrou isso, né? Então, já que fazendo um parênteses, porque ela tá preocupada em chegar no top 10, porque ela quer ganhar o apartamento e os 100 mil da Sim, Demicon. Tanto que ela começou a falar lá de fazer uma aliança com as pessoas que já foram líderes para eles se preservarem para chegarem no top 10. Então, o que ela queria? Ela queria indicar alguém que ela tivesse certeza que fosse sair, para não ter algum problema dessa pessoa na próxima semana indicar ela. e a dinâmica do programa acabou favorecendo ali uma falta de comunicação entre as pessoas, né? Porque como eles não foram chamados para a sala de forma antecipada para poder se organizar, né, para acontecer ali a dinâmica, o que ela conversou sobre isso, né, que ela estava decidida a votar no cowboy no quarto do líder com o Juliano, não chegou nos demais. Então, quando o Breno escolhe o cowboy, ela realmente se viu ali como tendo perdido perdido a indicação dela, né? Perdido a pessoa que ela foi indicar. E aí entra, né? A pessoa não saber falar, não saber explicar, já começa a chorar. A outra que já tem uma paciência do tamanho de um grão de arroz. Aí já vira ali mais uma quebra de alianças, né? E aí a Samira também é assim, é a famosa. é, Como a gente pode dizer isso de uma forma educada, mas é aquela que se finge de morta para comer o cu do coveiro, né? Ela é bem ali, né? Espera ali, fala e conversa com o Jonas, e conversa com o Babu, e fala com as outras pessoas e tudo mais, né? A impressão que dá é que ela tá esperando sempre alguma fagulhinha de alguém próximo para trocar de lado, né? Para ficar É, trocando de um lado para o outro. ela quer conseguir transitar entre todo mundo até por conta disso, para ela não virar alvo, né? Ela estava outro dia na academia mesmo, no dia que ela foi falar para o Jonas que ela ia barrar ele da festa, e jogando a Milena para os leões mesmo. Falou assim, Sim, né, vocês não tem que me indicar não, porque ó, olha mesmo, só faltou ela falar isso, né? Não, vocês não tem que vir em mim não agora por enquanto o foco de vocês tem que ser aqui, ó, a Milena, ó, o foco de vocês aqui tem que ser na Paula, só faltou ela falar isso, né? O que ela não tá exato. errada, né? Vamos dizer assim, ela não tá errada, é o jogo dela, né? Mas assim, ela não é essa inocente toda não que as pessoas acham não. Exatamente. E aí então chegamos ali né, almoço do anjo para variar mais uma vez, né, o assunto do momento, né, Ana Paula sendo falada no almoço, altas discussões, e chegamos até a votação, onde já tinha Cowboy emparedado, Jonas recebeu o colar do anjo e tivemos a indicação da Samira, que indicou a Nega Joe. Né? Nega Joe foi indicada ali ao paredão, sem chance de bate-volta. A votação, e aí é um detalhe que é engraçado, né? Eles não jogam mais juntos como um todo, mas praticamente todo mundo votou na mesma pessoa, né? Votou no Breno.
Só quem não votou no Breno foi a Ana Paula e... Não, eles votaram na Marciele. Só que não votou na Ah, é verdade, é o Marciele contrário. foi a Ana Paula e a Milena que votaram no Babu. Isso. Aí, exato, convide as pessoas que votaram, né, que votaram ali no Babu, mas todo mundo, no fim das contas, votou na Marciele e depois Negajô teve um contragolpe que chamou ali o Breno para formar o paredão. Tivemos a prova do bate-volta, que também achei uma prova meio esquisita ali, né? Porque uma coisa que tem um sorteio e tem uma ordem, e quem termina primeiro, se você veio primeiro no começo, também é mais fácil de você ganhar ali, mas ok. E aí Mas temos todas as esse provas. paredão falso. Então, mas assim, quando o Tadeu ele explicou isso, eu não entendi porque todas as provas são assim. Né? Você vai passando de fase, todo mundo junto, e obviamente na última fase, quem for o primeiro, vai ter chance, desde aquela primeira prova do anjo de chocolate, que foi a Sara e o Jonas. A Sara, ela vence porque ela foi a primeira e foi lá e fez a sequência primeira. Quando analisaram a sequência dela, estava certo. Então, eu não entendi o porquê do Tadeu falar assim, quem for o primeiro vai ter aí uma espécie de privilégio, que vai poder escolher primeiro o produto. Sinceramente, não entendi, nunca não vi a diferença nas outras provas. Alguns. E fora que foi uma prova meio bizarra, né? Que tipo, tinha alguns adjetivos que eles faziam sentido com mais de um produto. E aí, na hora de a pessoa, sei lá, air fryer, adjetivo, potente. Aí tá errado. Aí na televisão, basicamente o que eles estavam falando é: essa air fryer não é potente. Então eu pensei nisso. Então ficou muito ruim essa Não, propaganda desses produtos da Electrolux na não prova. e pode ser um merchan ao contrário, né? Porque eu fiquei pensando nisso no do micro-ondas embutido. Porque tava lá, era compacto, acho, ou não ocupa espaço, alguma coisa assim. E eu pensei assim, porra, é óbvio que tá certo. Sabe quando você olha assim e fala assim, nossa, olha, ele acertou essa, e daí, pum, tá errado. Eu falei, não, não é compacto? Ocupa espaço, então? Então é o É, contrário. não, exatamente. Eu achei essa prova muito, assim, ruim nesse sentido. Marciele ganhou a prova, né? Saiu do paredão. E aí temos este paredão falso que ninguém pediu com essas pessoas que a maioria não tem potencial para render nada. Nada. É. Assim, né? Só para muitos pontos aqui falados, eu queria só dar destaque para dois. Eu acho que, assim, eu falei da Ana Paula, não escondo o quanto eu gosto da participante Ana Paula, mas um ponto que a gente tem que falar, pelo menos no caso eu acho, que no caso da Samira, se é o contrário, se é o Babu com a Chayane, ou se é o Cowboy com a Gabi, aquilo que ela fez com a Samira, iriam estar martelando constantemente, né? Que ia ser vista como errada e tudo mais. Ponto. Esse paredão, aí entra essa questão que eu acho que eu falei no começo, que a produção no começo me agradava e agora acho que está meio que deixando a desejar. Por quê? Porque pelo menos a visão que eu tenho, e eu acho que é o que as pessoas também têm, quando você pensa em paredão falso, qual que é o. São dois pontos que são os mais legais de um paredão falso. Primeiro, a pessoa ir para um lugar, todo mundo achar que ela foi eliminada, começar a falar mal dela. E o segundo é a surpresa quando ela volta. São esses dois pontos, para mim, os que têm melhores para pensar num paredão falso. Esse primeiro ponto, dado a circunstância do jogo atual, 50 dias, todo mundo sabe o que todo mundo pensa. Ninguém vai ir para um quarto e vai falar assim, nossa, meu Deus, olha só, estão falando de mim, olha isso. Eu acho que não teria ninguém. Acho que a única chance desse primeiro ponto acontecer é se fosse um paredão Milena, Ana Paula e Floss, e o Floss saísse, talvez eu acho que ali existiria uma possibilidade da Milena e da Ana Paula falarem alguma coisa que o Floss não gostasse. Mas daí ia ter o outro ponto. Sabe que eu acho que nem assim? Eu acho que nem Não, assim. não, então assim, eu estou tentando pensar num cenário possível, porque eu também acho que nenhum, que é isso. A minha crítica é essa. Eu acho que paredão falso já foi, gente. Hoje, talvez tinham que ter uma outra dinâmica, sei lá, alguma coisa, sei lá, tipo, deixar uma semana inteira as pessoas sem o Tadeu aparecer, deixa eles lá jogado, alguma coisa nova, sabe? Eu acho, assim, eu acho que esse paredão falso teria alguma coisa a render ali. Não a render, mas
eu acho que os participantes que mais sairiam prejudicados, entre aspas, por falarem demais, seriam Babu, Solange, Chayane e Boneco. Porque se ontem a ordem dos participantes no Sincerão fosse primeiro ter ido o Babu e depois a Ana Paula, o Babu não teria ligado para Ana Paula na Eu dinâmica. também acho que não. Ia continuar mantendo essa guerra fria, onde ele tá só no quarto, lasca. E aí, eu não sei se você já chegou a perceber isso, né? Mas é muito engraçado que toda vez que a câmera focaliza no Babu, é sempre ou ele em pé, ou ele sentado, com uma plateia que não fala nada, e ele só falando. Não tem troca, não tem discussão. É sempre um monólogo infinito dele falando. Só que até ontem, a Ana Paula não tinha nenhuma informação sobre esses pontos que ele tá trazendo, já tem, sei lá, 3 semanas praticamente. Só houve essa visibilidade a partir da discussão, né, do pós-sincerão de ontem. E aí, acho que eu acho que o embate ia nascer bom, porque, cara, de verdade, o Babu, assim, entregando pior ou igual o Jonas na discussão. Não, ontem eu acho que ele foi muito mal. E assim, eu não digo mal no sentido dos argumentos que ele trouxe. Aliás, não no conteúdo que ele trouxe, mas na maneira de argumentar. Assim, ele falava nada com nada, lé com cré, assim, ele falou. Ele não falou nem no telefone, nem no depois, e é muito engraçado que toda a contra-argumentação dele é baseado no eu sou da favela, eu sou periferia, é nós do morro, é não sei o quê. Tipo, seria muito mais honesto se ele admitisse que propositalmente eliminou a Ana Paula da dinâmica? Então, essa é E ainda que isso tá claro para todo mundo que tá assistindo do lado de fora, Sim. não tem como ele mentir isso para quem tá assistindo. Não, assim, essa seria a minha única crítica ao contexto todo do Babu. Porque, assim, quando eu sempre falei do Babu, eu sempre falei que, assim, porra, o cara fica falando mal da Ana Paula, mas não vai pro embate com ela. Quando era o Jonas, ele ia pro embate. Quando era outro, ia pro embate. Foi expulso do quarto. Falei isso daqui nos outros episódios. E agora ele foi pro embate, muito porque a Ana Paula trouxe ele para isso, mas ele foi. Ontem ele foi todo desgovernado. Hoje eu já acho, na discussão que teve hoje à tarde, eu já acho que ele foi muito bem, assim, no sentido, foi uma treta boa, eu achei, mas o meu único ponto é esse, seria muito melhor se ele assumisse, falasse assim, não, eu queria tirar você, mas ali eu falei que eu fiz Uni do NT só para não assumir. Chegasse, porque esse é o ponto, mas ele não vai fazer isso. Né? Porque eu acho que é aí onde ele de verdade erra. Daqui para frente ele pode ser bom no argumento que for. Tem três semanas que a gente tá vendo ele falando um monte de coisa que desmente qualquer argumento que ele esteja conseguindo, né? Que ele tenha conseguido dar. Tipo, né? Você é uma patricinha. Aí corta com ele, com foto com os aliados no jogo dele eram o Galina e o Prior. Tipo, não, não faz muito, né? Tipo, não faz Não, muito mas não, sentido ali toda a crítica e a questão dos argumentos e tudo mais. não, eu entendo, é que nessa edição do Babu, acho que foi uma edição atípica nesse ponto, porque não tinha ali com quem ele se aliar, né? Se não fosse com eles, né? Como tem, por exemplo, agora, se olhando mais para essa questão, que é o caso do boneco mesmo, né? Como ele se aliou muito mais, e a Chayane, que até então, até onde se sabe, ela é pobre, é do gueto tal, enfim. Né? O Então, boneco que tá sempre assim, me dá um enredo. Me dá um enredo, pelo amor de o Deus. boneco, ele ficou hoje à tarde falando que tá percebendo que colocaram ele na geladeira. Não, mas estão mirando em mim, estão mirando em mim. Estão só esperando Né? a hora certa para mirar nele. Mas Nossa, é muita o gente que se Babu, perdeu, né? o meu ponto é que agora, assim, eu sei que o Babu vai sair. Né? Assim, é É. questão de tempo, mas eu espero muito, muito
que até o dia do que ele sair, que ele infernize muito a vida da Ana Paula, muito. Que esse vai ser entretenimento, porque é algo que eu sempre esperava. Porque eu já falei assim, eu não tenho participantes preferidos, eu gosto do Do caos, eu gosto caos. de gente falando coisa equivocada, gente falando maluquice, do nada alguém falando que o outro nunca trabalhou a escala 6x1, né? Que daí a outra que fala do Unidunité, eu gosto, sabe, de falas equivocadas, soltas, e o Babu agora ele tá metralhadora, até música para Ana Paula ele fez, né? Então vamos ver o Ele quanto. falou que já tem 3 semanas que ele tá compondo uma música, que ela só Não, ele antecipou o fez, né? lançamento da música antes. Ele saiu cantando a música. Então, assim, espero que a princípio, porque foi o que eu falei, assim, eu deu para ver que a Ana Paula ela não é muito boa no debate em si, até porque é muito difícil, né? É muito difícil, né? A pessoa vem com argumento, você defende, aí vem com outro, aí você sai, você quer ir com outro, quando vai ver a conversa vai indo para vários E lados, também, sabe? também eu acho que tem a questão também de que, e aí é uma coisa parecida com o que aconteceu com o Juliano lá atrás com relação a Sol. Qualquer pessoa branca se sente ali acuada quando a carta do racismo é jogada assim na sua cara. Qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência começa a pensar, tipo, opa, o, É, o que não, eu será que concordo. está se construindo aí? Aí realmente a pessoa vai começando a ficar mais perdida ali no argumento e se policiado do que ela pode falar e pode ser interpretado como sendo uma questão classista, no misoginia não entra aí nesse contexto, né, Sim, dela para ele, mas tipo, eu acho que a pessoa começa a se policiar e vai enfraquecendo ali no argumento mesmo. não, então eu concordo, mas na questão da Ana Paula, tem até um que aconteceu alguns dias com o cowboy ali na cozinha mesmo, onde o cowboy traz a questão dela ter sido expulsa, dela tá com a imagem sendo limpa, porque ela é muito boa e muito mesmo, né? De ir, criar uma coisa, aquele caos e sair. A partir do momento que o cowboy ficou ali e começou a conversar com ela, ainda que talvez não muito incisivo, porque assim, já falei também, o cowboy tinha que ir atrás fazer o que o Babu faz, de pegar e agora, né? Que o Babu faz agora. De pegar, ficar atrás, ficar martelando. Porque quando ela percebeu que ela não ia conseguir fazer isso, de impor uma coisa, que é o que ela fez com o Jonas, por exemplo, né? Que falou, sou rainha da beleza do caos, ele falou, da beleza não. Ela, você tá me chamando de feia? E ficou nisso, como se ele chamou ela de feia, sendo que ele não chamou ela de feia. Né? Então ela é muito boa nisso, mas ela não é muito boa em ficar ali naquele embate de horas e horas e horas. Não que o Babu seja também, né? Não que Não, ela não sai de seja. perto, porque ela sabe que É, ela sabe que o que deixa a pessoa puta é realmente ela não dá mais atenção, né, o que tá sendo ali exato. E falado. ela também sabe, acho que, dos limites dela, porque quanto mais a conversa for, talvez ela perca o rumo ali e acabe que alguém solte alguma coisa, porque também, assim, ela é muito ligeira, né? Ela sabe que qualquer coisa pode ser vista como um corte, um lacre, né? Ai, ele deu um lacre em cima da Ana Paula. Então ela tenta não dar muita possibilidade da pessoa ficar falando muito em cima dela, né? Que também é a estratégia dela. Eu acho que assim, é muito legal pra gente o Babu continuar no programa, mas é muito triste pra ele continuar no programa, porque É, ele entrou meio que pra conseguir mais trabalho e do jeito que tá o negócio, ele vai sair pior do que o que ele entrou, né? Porque a galera vai começando a caçar e é engraçado, né? Porque assim, fora algumas pessoas que participaram com a Ana Paula da Fazenda, por exemplo, não tem ninguém aqui fora. Você não encontra em lugar nenhum depoimento que desabone a Ana Paula. Ou são as pessoas que ela teve, algumas pessoas que ela teve contato ali com em reality show e que continuam sendo amigos dela, ou que receberam algum tipo de apoio, se manifestando contra Nicolas Ferreira, e etc e tal. No caso do Babu, começa a aparecer vídeo dele não sendo muito educado com o fã querendo tirar foto, ele falando que é casado e agora com umas brincadeirinhas meio estranhas ali com a Shai no programa. Então, e aí agora toda essa questão do. Né, e aí é muito engraçado, né? Tipo, o Matheus estava errado.
Aí depois você acha que o Matheus não tava tão errado assim. Tá esvaziando pauta. Não, mas você é branca e não sei o quê. Então, assim, começa ali a imagem dele tá se deteriorando cada vez mais, assim, e não só por fatores internos do jogo, né? De coisas aqui de fora que estão ficando complicadas. Então, assim, para ele vai ser meio complicado esse pós-programa aí. O que eu acho é algo também que a gente já falou aqui outras vezes, assim, eu acho uma pena até pelo como as pessoas levam o reality show, né? Eu acho que as pessoas tinham que levar de uma forma mais leve, sabe? Pô, o cara tá sendo lá um maluco, né? Não que eu acho que o Babu tá sendo maluco, mas assim, se você acha que o cara tá sendo um maluco lá, ou isso, pô, é um jogo, saiu de lá, esquece, sabe? Né? A menos que, beleza, tem participante que, né, que fez umas atrocidades, que inclusive chegou a ser preso aí por uma loja, né? Que o cara abriu uma loja aí de 1 milhão de zoeira, doação. entendeu? Então, assim, aí beleza, mas fora isso, sabe? Eu acho que falta um pouco de leveza nas pessoas, né? De enxergar e ver algo engraçado, né? Algo para se divertir, né? Chegar no fim do dia, né? Pô, trabalhei, estudei, enfim, sei lá, agora eu quero assistir aqui um cara falando que a mulher é patricinha. Ah, mas ele tá errado. Ah, porra, foda-se se ele tá errado, velho. Deixa só o cara falar, mano. Eu só quero ficar aqui me divertindo. E ela falar unidunité, assim, não quero ficar com moral, quem tá certo, quem tá errado. Eu só quero ficar ali, ó, curtindo ali, esvaziando a minha mente ali. Pois é, vamos esvaziar mentes e vamos deixar de esvaziar pautas, né? Pelo amor de Deus. E aí, bom, chegamos então ontem né, na dinâmica do Sincerão. O que você achou dessa dinâmica do Sincerão? A princípio eu não tinha entendido muito bem, depois quando eu entendi, eu até gostei. Não, então assim, eu acho que a dinâmica, ela. Qual que é o problema, assim, que eu vejo com uma crítica? Primeiro, que só pessoa que só ouvia Não tinha quem. direito de resposta também, né? Não, então, se eu falasse assim, Ah, o Neff é o traidor, só você ia ouvir, ninguém ia ouvir. Aí depois o pessoal tinha que ficar contando, né? Então daí as pessoas ficavam vendo a briga sem saber o que está acontecendo. E numa dinâmica assim é muita gente, né? Então, assim, aquela pessoa que está lá, né, que já falou, por exemplo, fica lá, tipo, sem fazer nada, assim, sabe? Tipo, sei lá, você fica esperando, igual quando apresenta trabalho de escola. Você já apresentou o seu, aí você vai voltar para o seu lugar, você não vai ficar mais prestando atenção no que o colega está fazendo. Você fala assim, pô, já apresentei o meu, já foi, você fica lá no lugar viajando. Então, essa foi. Eu acho que a ideia de trazer isso, acho que foi muito boa, mas poderia talvez ter sido de um outro formato. Eu gostei da dinâmica porque o que a gente tem visto, né, nos Sincerões é que, a não ser que a pessoa seja uma Maxiane que 3 semanas antes está ensaiando o que vai falar, as pessoas não conseguem desenvolver um raciocínio de nada, né? E como as outras pessoas interrompem o tempo todo, não sai nada, o que sai ninguém entende, e aí vira aquela zona, né? Então acho que o fato deles terem 1 minuto para falarem o que quiserem é importante porque ajuda também a expor quem está preparado para dizer alguma coisa e quem está só sabonetando em cima, né, de alguém ali. Por exemplo, a Samira. O da Samira, só, assim, Eu nem nada vi com quando ela nada. falou da Jordana, Ela né? falou da Nega Jo, então, assim, nada com nada e também acho que talvez a palavra que o público escolheu foi uma palavra feita só para Ana Paula poder falar do Babu, né? O público Exatamente. escolheu só por conta disso. Porque ninguém tem muito ali embate relacionado à traição Exato. especificamente, né? Exato. E quem tem o ponto de vista maior de traição é a gente aqui fora, menos do que eles lá dentro. Eu achei que talvez pudesse até nem a Ana Paula escolher o Babu ali para poder falar. Ou até a Samira, ela poderia falar, então, foi atraída pela Chay, né? Mas eu, Sim, eu, eu, eu acho que as dinâmicas, em determinado ponto, elas, elas comprometeriam mais os participantes se fosse o contrário, né? Se chegasse, por exemplo, assim, falasse assim, ó,
quem seria a única pessoa da casa que você não vota? Sei lá, aí a Ana Paula vai escolher a Milena. Aí o Floss vai ver, putz, né? Então, não sou eu. Embora ele já saiba disso, né? Já saiba. Mas, assim, é o fato de talvez mostrar ali para as pessoas que talvez os aliados dela não são tão aliados assim, né? Que foi uma coisa que, de novo falando, a Ana Paula pegou e foi falar para o Floss, porque nas prioridades o Babu colocou ele lá como quarto. Então, isso, às vezes, gera muito mais desconfiança ou movimentações na casa do que você apontar só para um. Porque ou você aponta para a casa inteira, quem são os mais traíras? Você coloca os 10, do que você, quem é um só? Porque um só é muito fácil, né? Ainda mais como a casa tá, né? Acaba sendo um fácil e os outros ficam lá, tipo, putz, não é comigo, né? E assim, um ponto que dá para perceber é que eles organizam as dinâmicas, né, e as provas Na muito segunda antes. tarde. Não, acho que muito pelo contrário. Eu acho que muito antes do que o entendimento que eles têm sobre o que está rolando na casa. Porque se você tem só grupos de 5 pessoas, não faz muito sim a dinâmica que o boneco ficou limpo lá. Os grupos estavam já ali mais ou menos divididos, eles eram em 15, cada grupo com 5 pessoas, um ali mais ou menos com 6. Aí eles colocam lá um espaço que dá para você colocar 7 pessoas. Então, aí Tá tinha que ser o muito contrário. claro quem são 7. Tinha que ser tipo 3 espaços só, ou 2 espaços só, e o resto vazio. O resto vazio. E assim, não falar o porquê esse é seu pódio, é falar porque esses não são. Porque Exato. aí, beleza. Aí você vai pegar e vai falar, né? O fulano porque é isso, que tem embate, mas eu quero ver quando chegar no seu grupo, eu quero ver quando o Babu tiver que escolher o pódio dele, por exemplo, e tem lá Boneco, Solange e Chay. Quem que ele vai colocar? Porque aí ele tem 3, escolher 2. Né? Então o boneco é a mesma coisa, Ana Paula, né? Então vai ter que escolher, daí a Samira vai ver que ela escolheria o Floss e a Milena. Né? Então, até nisso, voltando, né, o que aconteceu na dinâmica do apartamento, até nisso a Ana Paula foi esperta, né? Porque foi esperta ali na discussão, né? Porque se a Chay é tão prioridade do Babu, por que ele escolheu o boneco para ganhar o apartamento, né? Então, exatamente. Quem tá muito claro que a Ana Paula, a prioridade dela é a tia Milena, mas o Babu ainda tá meio não, ali, assim, né? Ana Paula, e é por isso que, assim, não tenho o que falar. Ela queria desde o começo, estava claro que ela não gostava de estar aliada ao Babu. Ponto. Só que ela não podia romper, certo? O rompimento tinha que vir dele. Nenhum participante, aqui eu sou capaz de apostar aqui meu dedo aqui, nenhum participante iria pegar um gancho desse do Uni e do Nitê. Putz, ele rompeu, ele me colocou lá, e isso, então ele é traidor, e ela já começou em cima disso, porque ela viu ali a brecha que ela queria. Uma forma de romper com o Babu sem sair como traíra ou sem qualquer coisa. E ele foi dando ghosting também, né? Porque sai do quarto, ele foi ali, né? O famoso vou ver te aviso e no fim das contas nunca mais ligou. Encerramento do programa de ontem. O que aconteceu no encerramento do programa de ontem, né? Teve toda essa discussão, mas acho que nem vou falar da discussão, porque isso a gente já vai ver ali na edição que vai passar hoje. Mas aí tivemos a pá de cal no desespero dessa produção em tentar esse paredão falso não ser um completo desastre, que é a pessoa que for, né, por quarto secreto vai poder convidar uma pessoa em algum momento para ficar lá. Isso foi Agora, bizarro, hein? como que eles vão fazer isso? Eles vão fingir um desmaio na pessoa, vai de Henrique Castelli e vão tirar a pessoa temporariamente? Então, já começa pelo fato que, assim, eu não lembro nunca, numa edição do Big Brother, algo assim que não foi acordado, né? Falou, porque assim, depois de um dia de votação, sempre toda a dinâmica da semana é falada na quinta-feira. Beleza, não falou. Esperou um dia de votação para pegar e, agora uma novidade. Quem for pro paredão falso vai puxar alguém. E daí depois entra essa outra questão. Como que eles vão fazer isso? A pessoa no raio-x vai lá, de repente foi abduzida. Pô, vai ficar muito mais na cara que é um paredão falso, sabe? Entende? Essa dinâmica especificamente é novidade no Big Brother, mas não é novidade em reality show, porque na Fazenda eles já fizeram isso uma vez.
na edição da Deolane, né, que a vencedora do programa foi eliminada, eles inventaram que houve uma votação do público e que 2 pessoas foram escolhidas para ir para o rancho, não sei das quantas. Aí chegaram lá e teve... essa parte foi legal, foi bacana, né? Que é a surpresa da pessoa que foi chamada em ver que, pô, aquela pessoa realmente não foi eliminada. E também depois o interessante é ver como é que essas pessoas que vão voltar vão conseguir esconder esse fato, né? No da Fazenda ainda teve, né, um tempo que as pessoas voltaram e ficaram. Agora, no do BBB, ninguém sabe quando, ninguém sabe como, ninguém sabe por quanto tempo, né? Mas Se vai ser hoje, logo depois da eliminação, se vai ser amanhã. eu imagino que não, porque nas últimas vezes o que rolou foi que a pessoa não foi muito, né? Não foi muito igual em todas as edições, né? Mas já teve edição que a pessoa ficou uns 4 dias ali, né? Dentro do quarto. Teve edição que a pessoa voltou pouco depois da prova do líder já com imunidade, ou voltou podendo indicar alguém ao paredão. Então toda vez tem uma dinâmica diferente. Dessa vez a gente não sabe, né, quanto tempo vai acontecer, mas supondo que provavelmente vai ser o Breno que vai ser ali, né, o falso eliminado, quem ele vai convidar para o quarto secreto? Olha, eu acho que ele puxou o Floss. É que assim, tudo vai depender do quê? Do que a produção vai falar para ele. Porque assim, a produção jogar claro que é alguma coisa boa, talvez ele puxe o Floss. É que tudo vai depender da dinâmica, como vai ser passado para ele. Ó, chama alguém aqui que você quer ter aqui para ver com você as coisas aqui, né? Eu acho que ele chamaria o Floss. Eu acho. E você? Não faço ideia. Para mim é uma grandíssima incógnita. Eu acho que ele chamaria Eu realmente não sei quem ele chamaria. Juliano. Mas quem você gostaria... A gente sabe que vai ser o Breno. Quem você gostaria que fosse? Do Junto com falso. o Breno? Não, pro paredão falso? Pro quarto secreto. Olha, eu acho que talvez ali o próprio... Não sei, sabe que eu realmente não vejo muito essa dinâmica dando certo em cenário nenhum? Não, então eu não vejo. Eu gostaria que fosse o cowboy pelo um único e simples motivo. Porque não entregaria tanto jogo que é falso. Porque todo mundo espera uma eliminação do cowboy, né? Foi ao longo dos dias, foram eliminando pessoas do grupo. Quando se formou o paredão, a Milena e o Floss foram brindar a saída do cowboy. A Samira queria indicar o cowboy porque sabia que ele ia sair, então o fato dele pegar e sair não vai ser tão entregue. Né? Porque, fora isso, eu não espero nada assim. Nossa, o cowboy vai movimentar o jogo. Não acho. É que eu acho que nesse paredão que eles montaram, não diz nada diz nada. Porque então, tem 2 pessoas do mesmo lado e tem uma pessoa que é neutra. Aí qualquer um dos que sair, quando voltar depois, eles mesmos vão entender que o paredão não quis dizer nada. Porque realmente não quis dizer nada. Agora, do restante da casa, do restante das pessoas, eu realmente não, assim, nem vejo ninguém que voltaria ali. Porque, de certa forma, né, agora eu entendo, a meu ver, que a galera ali, Jonas, Marciele e o próprio Cowboy, com esse novo embate da Ana Paula com o Babu, eles vão ficar ali meio de escanteio. Porque nenhum deles foi ali pro paredão. O Babu acho que já foi pro paredão, né? O Babu já foi pro paredão, a Solange já foi pro paredão, o Boneco já foi pro paredão. Então a gente agora tem os 2 lados que estão com maior briga indo pro paredão. Então, eu acho que também não ia dizer nada, assim. O cowboy indo e voltando, eu acho que a partir da briga que se montou ontem, para os demais ia ficar só como um reflexo do tipo, eles são coadjuvantes na história agora, porque o embate agora tá todo aqui.
Não, então eu concordo que depois, quando voltar, o meu único ponto é na hora da saída. Eles não iam desconfiar que era um paredão falso. Depois, quando voltar, não acho mesmo assim que o cowboy vai fazer nada, assim, É que sabe? eles já estão acreditando que o paredão é falso já tem 4 semanas, Rafa. Então eu acho que eles sempre vão acreditar que é um paredão falso. Então, eles já estão há 4 semanas acreditando que o paredão é falso. Então eu acho que não sendo ou não sendo, eles, eu acho que os dois lados ali, apesar da galera, né, do Jonas e Cowboy ainda ficar meio desanimado ali, você percebe várias falas deles do tipo, o paredão, a pessoa foi num paredão errado. Eles estão nos dois extremos, que é ou de acreditar que a pessoa fez uma cagada homérica e que eles não viram essa cagada, ou que é um paredão falso. Nenhum deles lá nunca tem uma autocrítica. Ninguém tem autocrítica. A única autocrítica que tiveram até o momento foi com o Matheus, e que o Babu já apagou já. O Babu já fala, não, acho que realmente era verdade. Tia Milena é empregada da Ana Paula e nem foi tão forte assim que eu falei. Então, eu de fato acho que esse paredão falso, ele tá boiando aí nessa história, assim. Acho que nem eles entenderiam nenhum recado com a volta. Agora, vamos ver o discurso do Tadeu, né? Às vezes o discurso do Tadeu diz mais pistas do que para detalhes deles perceberem ali. Pois é. Se bem que eu não sei se você viu que hoje teve uma dinâmica, né, de um filme da Disney que vai lançar. Sim. E que o Ed Gama já falou do quinta série. Já, acho que chamou até de Humberto também. Então acho que já tá todo mundo entendendo já. Assim, com relação a isso, eu acho que todo mundo ali da casa já percebeu, né, algumas coisas, né? E assim, então acho que até por isso que eu falo do cowboy ir para aí, porque eles já vão esperar, putz, é o cara que teve embate com a Ana Paula, então ele saiu, assim, né? E talvez seja a única coisa que possa fazer esse paredão não ser tão fiasco assim, porque fiasco eu acho que ele já vai ser. Eu acho que a única. Uma dinâmica que é interessante do programa e que eu acho que vai fazer as pessoas não desanimarem tanto é que, apesar de a maioria entender ali que não vão ser elas que vão ganhar os 5 milhões e meio, elas ainda vão continuar com a questão de que toda semana, se você ganha o líder, tem um apartamento. Se você é sorteado para a dinâmica do Mercado Pago, você ganha uns 20 mil. Então, acho que talvez nesse sentido de que, sabiamente, a produção não deu nada para ninguém até chegar no top 10, a galera talvez fique mais empenhada nas coisas para ganhar os prêmios ali de consolação, né? E também tudo pode mudar, né? A gente nunca sabe se a Ana Paula amanhã vai dar um murro na cara de alguém, né? Porque isso aí também pode acontecer. Mas aí acho que não vai, não. Depende. Só falar do pai dela. Prometa. Falar que o pai dela tá doente, que dá tudo certo. Prometa. Bom, Rafa, acho que temos, né? Conseguimos fazer aí um overview da semana, dizer as nossas opiniões, falar sobre todo mundo que tá dando bons passos, dando maus passos, destruindo carreiras, construindo carreiras, cheirando carreiras e tudo mais. Fechamos? Fechamos. Então é isso, voltamos na próxima semana ou não. Um abraço. Valeu. Órfãos do Égua, muita fofoca Brasil. Órfãos do Égua, André Rafael quase sem filtro.